Boa noite, meus caros irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Neste momento iluminado e sublime, nós agradecemos as bênçãos do nosso Pai Criador de nos oportunizar este momento de leitura e reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Neste momento, Pai, nos recolhemos e intimamente te pedimos, te rogamos, Pai, humildemente, que Tu possas derramar as Tuas bênçãos sobre todo o planeta Terra e seus habitantes. Que todos aqueles que encontram em sofrimento, doentes do corpo físico ou do corpo espiritual, os nossos governantes, as pessoas que estão sem emprego, aqueles que passam fome, que não têm onde morar. Por todos eles, Senhor, te rogamos a misericórdia divina. Que os nossos corações possam ser sensíveis a esses irmãos e que nós possamos a cada dia, na prática do bem, buscar reduzir as dores, rogando por Tuas graças, mas também agindo neste mundo. Para iniciar esse momento agradável do Evangelho, eu peço a permissão de Deus para iniciarmos com uma prece. A prece dos aflitos que está contida na obra Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier. Que possamos nesse momento fechar os nossos olhos e sentir cada palavra dessa penetrar em nosso coração. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos, Pai, o esquecimento da sombra da dor e do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Somos gratos, imensamente gratos por esse momento e com a permissão de Deus iniciamos mais uma noite de estudo e reflexão. Muita paz a todos. Capítulo 13, item 17. A piedade. Segundo parágrafo. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que predispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafei nos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como esses egoístas endurecidos
que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser útil. A tranquilidade comparada a custo de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Bordeaux, 1862. Após essa leitura tão esclarecedora, buscamos a reflexão a respeito do tema, a piedade, para o nosso engrandecimento espiritual e compreensão do Evangelho de Jesus. A piedade, meus irmãos, é uma simpatia espontânea, desinteressada, que podemos experimentar quando presenciamos o sofrimento de algum irmão. É a virtude que mais nos aproxima de Deus, que nos conduz, ao nosso Pai Criador. Ela é irmã da caridade. Muitas vezes, esse sentimento, se for realmente sincero e profundo, vai ser um estímulo à prática da caridade, uma vez que ele nos sensibiliza de tal maneira a ponto de que queiramos amenizar, diminuir as dores daqueles que sofrem ao nosso redor. Muitas vezes nos sentimos dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, o que nos faz muitas vezes agir com indiferença perante os nossos irmãos. O medo de sermos, incomodados ou de sermos lesados de alguma maneira, ou espiritual ou materialmente, nos afasta da prática da piedade, nos afasta desse sentimento tão sublime. Sem dúvida, meus irmãos, os nossos problemas, eles são importantes, mas eles não devem nos impedir de auxiliar o próximo, uma vez que, ao auxiliar os nossos irmãos, nós também obteremos o auxílio de que necessitamos. Na oração de São Francisco, tem uma frase que diz que eu prefiro consolar, Senhor, me doando sem temor. E essa frase da oração, ela traduz bem esse sentimento da piedade, que é justamente esse devotamento, esse despreendimento diante do sentimento dos nossos irmãos, do sofrimento, o ato de estender a mão para socorrer quem quer que seja, uma vez que somos sensibilizados. Por isso, nunca devemos deixar de ouvir os apelos do nosso coração, eliminando muitas vezes o egoísmo e o orgulho, que é algo desafiador para nós, mas dando abertura à piedade, a esse sentimento que nos conduzirá à verdadeira caridade, porque consolar é uma forma de consolar-se. Portanto, para que nós possamos, enquanto irmãos, sermos solidários uns com os outros, nos apoiar mutuamente perante os sofrimentos que muitas pessoas vão de passar e que muitas vezes pode não ser a nossa realidade, que o nosso coração possa se sentir sensibilizado, O Evangelho nos fala que devemos temer a indiferença. Quando pudermos ser úteis, não nos intimidemos, sejamos úteis aos nossos irmãos. Não deixemos que a indiferença conduza os nossos atos, Ele fala que a indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Nesse momento, ele nos traz, esse esclarecimento de que essa indiferença, que muitas vezes faz parte das nossas condutas, ela esconde, lá no fundo das suas águas, sentimentos e vícios ainda, os quais possuímos e que devemos combater, sendo eles o egoísmo e o orgulho. Portanto, meus irmãos, ouçamos a voz do nosso coração.
na nossa consciência, está toda a lei divina. Que nós possamos dar ouvidos a esse apelo, que esse Espírito Miguel nos traz a respeito dessa mensagem sobre a piedade e possamos agir como bem diz a mensagem, a oração de São Francisco de Assis, que nós prefiramos, que nós nos coloquemos à disposição para consolar, nos doando sem temor, que possamos amar e compreender aos nossos irmãos. Muita paz a todos. Agora vamos passar para a fluidificação das águas. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem na água de todo o nosso planeta os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais e que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Entendemos que Deus, sendo amor infinito, não castiga e nos ama, abençoa e perdoa sempre. Reconhecemos merecedores dessa moléstia por culpa exclusivamente nossa, pela nossa desobediência às suas sábias e justas leis, e devido à nossa imperfeição moral, fruto de vivências incorretas de outras vidas ou de excessos prejudiciais, consciente ou inconsciente, praticados nesta existência, por fraqueza e ignorância espiritual, em prazeres e extravagâncias mundanas, criamos enfermidades, doenças e anomalias em nosso corpo físico, vivendo agora imersos em aflições, angústias, dores e sofrimentos. Conscientes da renovação necessária, profundamente arrependidos diante de Deus, rogamos assim a sua benevolência, Senhor, e a consequente atenuação e eliminação dos efeitos das nossas enfermidades, seja do corpo físico, seja do corpo espiritual. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, do corpo físico e do corpo espiritual. Que assim seja.